sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na celebração da Vigília Pascal, a celebração mais importante que nós temos dentro do ano litúrgico, porque hoje nós estamos comemorando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando nós entramos na igreja, as pessoas estavam com as velas apagadas e depois todos acenderam as velas na luz do fogo novo que está no nosso círio pascal, que significa Cristo ressuscitado. Nós que estávamos nas trevas, vimos uma grande luz, que é Jesus, o nosso Salvador. Fomos salvos por meio de Jesus Cristo. Por Ele, pela ressurreição de Jesus, nós temos a ressurreição, a possibilidade da ressurreição na nossa vida. E aí, nós tivemos várias leituras. 3 leituras do Antigo Testamento, uma é na leitura do Novo Testamento e depois o Evangelho da ressurreição. E se você for prestar bem atenção nessas leituras, você vai ver a riqueza que é e o carinho que Deus teve para com o seu povo. A primeira leitura tirada de Gênesis vem mostrar que tudo isso que nós vemos, que toda essa obra que nós vemos foi criada por Deus. Deus foi criando, e Deus foi mostrando a sua beleza, mostrando o seu carinho na criação. Deus criava algo e falava na leitura, e Deus viu que isto era bom. Deus chegou até criar o ser humano, e depois está escrito na leitura, e Deus viu que isto era muito bom, porque Deus criou tudo de forma perfeita, de forma boa. E aí, nós sabemos pela história da perda do paraíso de Adão e Eva, que nós perdemos essa graça de tudo ser perfeito, de tudo estar bom. O ser humano caiu na desgraça, caiu no pecado. Mas Deus lutou, e Deus não desistiu do ser humano. Por isso Deus formou um povo para levar o nome dele. E aí nós vimos a segunda leitura, também tirada do livro do Gênesis, que foi o sacrifício de Isaac. Abraão levou seu filho Isaac até um lugar para sacrificar, mas Deus segurou a mão de Abraão. O mais importante hoje para nós não é o sacrifício de Isaac, não é compreender por que Deus pediu isso para Abraão, mas eu vou falar sobre isso também. Deus falou para Abraão levar Isaac lá e depois segurou a mão de Abraão, porque Deus queria mostrar para o povo que ele era contra o sacrifício humano, que os povos da região tinham essa prática do sacrifício humano, mas o povo hebreu não era para ter este ritual. Deus não gostava, e Deus não gosta do sacrifício humano. Por isso levou eles até esse momento para segurar a mão de Abraão. Mas o mais importante é que depois disso, Deus falou para Abraão que ia criar uma descendência para ele, por causa dessa obediência, tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia, areia do mar. E foi o povo hebreu. Foi o povo hebreu que depois se chamou o povo judeu. Abraão é pai do povo hebreu, pai do povo judeu. E Deus criou este povo. E esse povo, Deus mostrou mais uma vez o seu carinho, através da terceira leitura que nós vimos hoje. Quando Deus libertou o povo hebreu da terra do Egito. Deus fez o povo passar pelo mar, abriu o mar e fez o povo passar para a terra que corre leite e mel. Mostrou mais uma vez o seu carinho para com esse
povo, mostrou que não tinha abandonado esse povo que foi criado em Abraão, mas mostrou que estava conduzindo esse povo para a liberdade. Dentro desse povo judeu, nasceu quem para nós? Jesus Cristo, o nosso Salvador, que viveu no meio de nós, pregou a sua palavra, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Dentro dessa antiga aliança que foi feita em Abraão, Jesus Cristo, ele é o autor da nova e da eterna aliança. E Jesus Cristo fez com que o homem, com que o ser humano, que tinha perdido a possibilidade de, ao morrer, entrar na vida eterna, entrar no céu, ter essa graça novamente. Quando Jesus Cristo venceu a morte, nós temos o entendimento que isso acontecerá conosco também. E com todos os nossos irmãos que já passaram pela morte, um dia vão ressuscitar. Por isso que nós falamos no credo, quando nós estamos na Santa Missa: creio na ressurreição da carne. Porque Jesus Cristo ressuscitou. Então a nossa carne, que um dia também passará pelo estado de morte, receberá a ressurreição. E por isso que hoje nós celebramos essa festa, a festa mais bonita, onde nós vimos no Evangelho de Marcos que duas Marias, Maria Madalena e uma outra Maria, foram até o túmulo. Chegaram lá e estavam preocupadas se a porta do túmulo, como que eles iam fazer para arrastar a pedra. E aí o que acontece é que chegando lá a porta já está aberta e elas entram no túmulo. E ao entrarem tem um jovem que diz que Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa força. Diz São Paulo: se vocês não acreditarem na ressurreição, vã será a vossa fé. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui é apenas um teatro. Nenhum sacramento existiria, nenhuma possibilidade de encontro, de vida eterna com Deus teria. Mas porque nós acreditamos na ressurreição, por isso nós sabemos que tudo isso é verdade. Existem algumas pessoas que questionam algumas coisas do credo. Eu não acredito em anjo. Eu não acredito em santo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito naquilo. Eu não acredito que isso é pecado. Eu não acredito que aquilo ali é pecado. Várias pessoas questionam isso. Mas se alguém questionar a ressurreição, é como se fosse uma pedra de dominó. Você vai derrubar tudo aquilo que você acredita. A ressurreição é aquilo que nós temos de principal na nossa fé. É aquilo que nós estamos celebrando hoje. Nós temos que dar glórias a Deus, porque Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. E o Seu Filho nos salvou pela morte e ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.